Pronto. Agora está gravando, então, mais uma vez, boa tarde a todo mundo. A gente está iniciando aqui, né, mais uma mesa do nosso evento e, basicamente, né, vai ser agora um workshop de látex e é uma iniciativa do WIP Brasil, né? E para quem não conhece, o WIP, né, é o Women Empower Brasil. O WIP é uma iniciativa do I3R Power and Energy Society, o PES, que é composta por mulheres, estudantes e profissionais do setor energético, né? E o IP tem o objetivo de promover uma liderança mais diversificada, apoiando o avanço na carreira, networking e educação de mulheres no setor energético. E agora a gente vai ter aqui o workshop de látex, que vai ser ministrado por Moira. Moira já está aí. E Moira, né, que é graduando em Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Bahia, é atual presidente do capítulo I3E PES UFBA, tesoureira do ramo estudantil I3E UFBA e representante I3E PES WIP na seção Nordeste Brasil. Então, boa tarde, Moira. Seja muito bem-vinda. E pode se apresentar, pode dar início. Pessoal, se vocês tiverem dúvida ao longo do workshop, tá? Vocês podem levantar a mão, botar no chat, a gente vai passando para a Moira. E é isso. Vai lá, Moira. Jogue duro. Obrigada, Bia. E aí, galera, boa tarde. Conheço um bocado de gente que tá aqui. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, vou começar aqui. Eu vou trabalhar com a tela dividida, certo? Metade vai ser o slide e a outra metade a gente vai trabalhar com o overleaf. Eu vou explicar já já o que é o overleaf. E o intuito do workshop de hoje é fazer uma introdução, né, ao LaTeX, o LaTeX, o LaTeX, como vocês quiserem chamar. E o objetivo é que vocês saiam com um documento, certo? Com um código base, para que vocês possam estar criando qualquer documento derivado que vocês tenham desejo de criar, certo? Ou então editar qualquer outro documento já pronto. Então, a ideia é que vocês saiam daqui com esse produto e que vocês possam ter liberdade, né, de mexer em qualquer código para os objetivos específicos de vocês. Bom, a gente vai trabalhar com esses tópicos aqui, são 16 tópicozinhos, é bastante coisa, então, às vezes eu posso acabar, né, falando um pouco rápido, algo do tipo, vocês podem me parar, podem perguntar, fiquem à vontade para abrir o microfone ou falar no chat, se eu não estiver olhando no chat, Bia me avisa, certo? E é isso, vamos lá. Primeiro de tudo, né, eu preciso explicar para vocês o que é o LaTeX, já que possivelmente alguém aqui ainda não teve contato com essa ferramenta. O LaTeX nada mais é do que uma ferramenta de editoração de documentos. Então, a gente vai utilizar uma estrutura lógica para poder escrever um documento e setar parâmetros para esse documento. Através de pacotes diferentes, a gente vai poder adicionar uma infinidade de novas funções, né, no nosso documento, e aí a gente vai poder fazer alterações de acordo com o que a gente necessitar. E aí vocês vão me perguntar, né, Moira, existe o Word, existe, sei lá, LibreOffice, existe várias coisas. Por que eu vou usar o LaTeX, que é algo parecido com a linguagem de programação, né? Você tem que aprender os comandos e tudo mais. Bom, primeiro de tudo, o documento que o LaTeX gera, né, é um documento com qualidade muito superior ao dos outros, das outras ferramentas de editoração que a gente vê por aí, principalmente quando a gente trabalha com fórmulas matemáticas. E outro ponto positivo é que ele pode ser executado em qualquer sistema operacional, então existem vários compiladores pelo LaTeX, que você pode estar baixando, tipo, no Windows, no Linux, no Mac, onde você quiser. E também existem compiladores online, como o Overleaf que a gente vai usar hoje. E é tudo gratuito, então você não precisa estar pagando para poder utilizar essa ferramenta. Bom, aí, né, eu já falei um pouquinho, já dei spoiler do Overleaf, que é o editor que a gente vai usar aqui hoje. Ele é completamente online e é colaborativo também, ou seja, você pode passar o link, se você estiver trabalhando em grupo, né, você pode passar o link para editar ao mesmo tempo que os seus colegas. Então, isso é uma vantagem bem grande. A gente vai começar agora, né, eu vou pedir para vocês acessarem o Overleaf. Quem não tiver conta, pode entrar com conta Google. Quem tiver conta I3E, pode mandar botar a conta I3E também, certo? Eu só peço que vocês criem aí uma conta rapidinho para a gente trabalhar. Que a ideia é que eu construa o documento e vocês acompanhem, certo? Então, isso não deve demorar mais do que um minutinho, então eu vou continuar aqui e qualquer coisa vocês vão me falando. Deixa eu ver aqui. Ok, beleza. Tá.
Primeiro de tudo, vocês vão clicar lá em registro, né? Realizar o registro, aí vocês podem selecionar se vocês querem conta Google ou qualquer outro tipo de conta para poder entrar. Vocês vão ter essa primeira tela inicial aqui, né? Para criar um novo projeto. No caso do meu, eu já tenho vários projetos, então ela vai aparecer aqui do lado. E aí vocês vão clicar e buscar um projeto em branco. Por que um projeto em branco? Porque, como eu disse, a gente vai trabalhar com todas as funções iniciais e vai descobrir como é que faz desde o zero um documento, certo? Para que no futuro vocês sejam capazes de editar ou de criar o próprio de vocês. Mas existem outros meios também, né, de você começar. Você pode fazer o upload de um projeto. Então, se você já trabalha com um compilador no computador instalado, e você quer passar agora para o Overleaf, você pode baixar o zip dele e fazer o upload, que você tem como trabalhar com ele no Overleaf. Você pode abrir um projeto exemplo, importar do GitHub. Você tem vários templates aqui também, então você pode pegar algo já pronto para modificar. Mas hoje a gente vai trabalhar com um projeto em branco. E aí, quando vocês clicarem, vai ter, né, para vocês colocarem o nome do projeto de vocês. Eu vou colocar aqui o Human Empower BR. E vou criar meu projeto. Bom, aqui são as etapas, né? Já falei. Tá. Eu acho que teve um probleminha aqui. Minha internet não tá ajudando. Sim, quando a gente entra, né, a primeira coisa que aparece no nosso novo projeto é essa tela aqui. Então, ela está dividida em 3 partes, certo? Essa primeira aqui, a parte à esquerda, é onde a gente vai ter os nossos arquivos fonte. O que seria isso? Pode ser esse main.tech, a gente pode renomear ele também, que é o arquivo que contém o código do nosso programa. A gente pode inserir imagens aqui para utilizar mais tarde no nosso documento. A gente pode colocar arquivos .sty, é um pouco avançado, a gente não vai trabalhar com esse tipo de arquivo aqui hoje, mas é basicamente para estilizar a página do seu documento. A gente pode usar arquivos .bib, que a gente vai ver mais tarde, que são bibliografias. Então, tudo que você for adicionar para o seu documento final vai aparecer aqui, e você pode carregar aqui em arquivos, upload, e aí você seleciona no seu computador o que é que você quer estar inserindo para o seu projeto, certo? Essa área aqui do meio é a área de código, ou seja, você vai botar todos os comandos e o texto que você quiser que apareça no seu documento final, nessa área aqui. E na direita a gente tem a nossa pré-visualização, né? Então aqui vai estar o preview do nosso PDF. Então a gente pode baixar aqui no download PDF, né? Mas como a gente tem esse preview, não tem necessidade. Toda vez que a gente mudar o código e recompilar, ele vai aparecer aqui na direita o que a gente está o que a gente fez, né? Todo o código que a gente fez. Bom, eu vou deixar aqui só o código, certo? Para a gente trabalhar com ele. Certo. No LaTeX também é possível a gente trabalhar com vários tipos de documento. Eles podem ser no estilo artigo, no estilo livro, no estilo I3E, ou então pode ser Beamer, que é uma apresentação de slide. Hoje a gente vai trabalhar com o estilo Article, que eu acho que é o mais tradicional, assim. E todos os comandos que a gente for ver para esse tipo de documento, a gente pode passar para os outros tipos de documento também. Existem algumas diferenças básicas, como, por exemplo, do article para o book. No book a gente trabalha com capítulos e no article a gente trabalha com seções. Então, são coisas sutis, assim, que fazem diferença. Mas, em geral, tudo que a gente trabalhar aqui pode ser aplicado no restante, sem muitas dificuldades, beleza? Eu falei, né, que através de alguns pacotes a gente vai poder estar alterando o nosso layout e adicionando mais possibilidades ao nosso documento, né? Então, existem alguns pacotes também que são indispensáveis para a gente fazer qualquer documento que seja, certo? Para inserir esses pacotes no nosso LaTeX, a gente vai usar uma função, né? Para chamar uma função, a gente vai utilizar a barra invertida, como está aqui. E essa função do pacote é a função usePackage. A gente sempre vai ter uma chave, né, depois do usePackage, que é o nome do nosso pacote, e a gente pode ter ou não um argumento. E esse argumento são parâmetros extras que podem ser necessários ou podem auxiliar em alguma variação, né, do pacote. Então, tem alguns pacotes importantes aqui que eu listei, que a gente vai colocar aqui já no nosso documento, certo? O primeiro deles é o TF8, né, o Inputec.
esse pacote ele vai reconhecer caracteres especiais no nosso documento. Então, um acento, cedilha, enfim, coisas assim. Ele vai estar reconhecendo. Se a gente tirar ele, ele vai parar de reconhecer. Então, vai aparecer uns bugzinhos quando a gente colocar um cedilha, um tio, alguma coisa do tipo. A gente tem o pacote Babel também, né, que é o pacote que vai configurar o texto para os padrões de uma língua. No nosso caso, a gente vai usar o Babel Brasil, que ele vai reconhecer coisas como efenização, ele vai reconhecer também quando a gente fizer o nosso sumário e as nossas referências, ele, ao invés de deixar em inglês, ele vai colocar lá referências em português, vai colocar sumário em português. Então, esse pacote também é muito importante. A gente vai colocar também o pacote GraphicX, né, que é um pacote que permite a adição de imagens no nosso documento. E o pacote Indent First. Esse pacote Indent First, ele vai indentar a primeira linha de cada parágrafo que a gente fizer, ou seja, ele vai dar aquele recuo inicial no nosso parágrafo. Esses são os pacotes básicos, assim, certo? Que a gente tem que colocar para começar a desenvolver as coisas. Então, o que é que eu vou fazer? Essa partezinha aqui do nosso código de cima, a gente chama de preâmbulo. Então, tudo que eu colocar no preâmbulo vão ser esses pacotes, algumas definições de página que a gente vai ver depois. Então, eu posso colocar tudo aqui e vou chamar isso de preâmbulo, certo? Então, sempre que eu me referir aqui no mini curso ao preâmbulo, eu estou me referindo nessa parte inicial aqui, onde a gente define documentos, e o tipo de documento e os pacotes. Então, aqui, ele já vem com o TF8, né, o Inputec. Eu vou colocar outro aqui. Você vê que quando eu escrevo, ele já me aparece a opção, né, de alguns pacotes, e a opção de uma chave vazia também para eu colocar o que eu quero. Vou colocar aqui o Babel. Eu tenho que lembrar do meu argumento para definir qual que é a língua que eu estou trabalhando, né? No caso, é português do Brasil. Vou adicionar outro pacote aqui, que é o GraphicX, que é para imagens. E o meu quarto pacote importante é o Indent First. Ele já identifica aqui também. Ele dá sugestões, né, do que a gente pode estar colocando no nosso documento. Se eu estiver falando muito rápido, por favor, me avisem que eu diminuo. Eu tenho essa tendência, assim, às vezes, mas podem ir falando qualquer coisa, certo? Bom, outra coisa muito importante no nosso documento, né, é a configuração das margens. Então, a gente pode estar adicionando outro pacote para realizar essa configuração. A gente pode definir uma margem para todos os lados da página, ou a gente pode definir para cada lado também. E esse pacote é o Geometry, certo? Bom, quando a gente utiliza o pacote Geometry, a gente vai definir, né, nos argumentos, quanto que a gente quer de margem para cada lado da página, e a gente também tem que definir qual tipo de papel que a gente vai utilizar. Então, aqui eu chamei a minha funçãozinha usePackage, disse qual era meu pacote aqui entre chaves, né, o Geometry, e aqui dentro, separado entre vírgulas, eu coloquei dois argumentos. Um foi o A4 Paper, porque eu estou fazendo um documento em formato de artigo, eu quero que ele esteja com a referência de papel, no papel A4. E depois da vírgula tem o margem. Esse margem aqui vai me dizer quantos centímetros eu quero de margem para cada lado do meu documento. Então, vamos lá. Vou chegar aqui no meu preâmbulo, barra invertida, use package. Vou botar aqui que é o geometry que eu quero. E vou adicionar meu documento, o meu argumento, desculpa. Vou botar aqui A4 paper. Vou separar os argumentos com a vírgula. Botar margem igual a x centímetros. Eu vou botar aqui 3 centímetros, certo? Eu não lembro qual que é o padrão dele. Não sei se é 2 ou algo do tipo. Mas eu vou ver o que é que acontece quando eu recompilo. Ele subiu um pouquinho, não sei se deu para reparar. Eu vou botar um pouquinho maior para ver se vocês conseguem ver a diferença mais fácil. Mas, basicamente, ele vai afastar 5 centímetros de cada lado, na esquerda, na direita, em cima e embaixo. Bom, eu sei que muitas vezes, né, congressos, enfim, a depender de para onde você está escrevendo, você precisa colocar margens diferentes em cada lado da página. Por isso, a gente pode também, né, escrever o nosso pacote com mais de 2 argumentos. A gente pode escrever com a quantidade de centímetros que a gente quer na esquerda, na direita, em cima e embaixo. Então, eu vou tirar esse meu argumento margem aqui, que é para todos os lados, e vou acrescentar o argumento left, certo? Que eu vou dizer quantos centímetros eu quero para
para a esquerda da minha página. Eu vou botar aqui 2 centímetros. Vou botar o right, que no caso é quantos centímetros eu vou querer para a direita. Eu vou botar 2 centímetros também. Vou colocar, sempre separando os argumentos com vírgula, certo? Vou colocar aqui o top igual a 2 centímetros. Separado por vírgula, o bottom, que é a parte de baixo, igual a 2 centímetros também. Aqui vai ficar tudo igual, mas a gente vai conseguir ver a modificação quando eu compilar, certo? Bom, ele subiu tudo aqui. Então, a gente vai ter 2 centímetros aqui, 2 centímetros aqui, 2 centímetros para lá e para baixo também. Eu posso fazer a alteração que eu quiser, se eu quiser colocar 3 em cima, 5 embaixo, enfim. Vocês ficam à vontade aí para fazer de acordo com a necessidade de vocês, beleza? Bom, agora eu já sei configurar. Oi. Ele aceita, tipo, decimal? Colocar, tipo, 2,5? Boa pergunta. Eu acho que deve aceitar. A gente pode testar. Eu não sei, nunca testei. Vamos ver. Se aceitar, eu acho que ele separa com ponto. Vamos lá. Aceita. Deixa eu mudar aqui um pouquinho mais, só para vocês conseguirem ver melhor. Ele aceita decimal. Boa pergunta, eu nunca tinha testado isso, não. Massa. E lembrem de separar o decimal com ponto, né? Eu acho que com vírgula ele reconheceria como um outro argumento. Tá, beleza. Agora, voltando. Tem como colocar... Eu vou falar disso agora. Bom, vamos falar dos comentários, né? Comentário é uma boa prática para qualquer tipo de código que você está fazendo, pode ser no LaTeX ou pode ser qualquer linguagem de programação, de fato. E você pode utilizar esses comentários tanto para excluir alguma coisa do seu documento ou para comentar mesmo o que é que você está fazendo no seu texto, né? Então, se eu colocasse aqui um comentário, tudo ia ficar azul. Por quê? Porque eu vou excluir com o meu porcento tudo que está à direita do símbolo, certo? Então, eu posso excluir um pacote ou eu posso colocar um comentário mesmo, né? Vou botar aqui comentário. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou colocar aqui dentro da minha introdução, ainda não expliquei o que é introdução, mas eu vou colocar alguns testes. Teste 1 e teste 2. É um texto comum, certo? Que eu estou escrevendo aqui. Quando eu compilar, ele deve aparecer aqui dentro. Teste 1 e teste 2. Pronto. Se eu comentar, ele vai sumir, certo? Teste 1. Vai ficar tudo azul aqui e tudo que tiver na direita dele vai desaparecer. Então, em teoria, quando eu compilar, ele some daqui também, certo? É uma boa prática você comentar, principalmente se você estiver trabalhando em conjunto, né? Porque às vezes você coloca uma função que alguém não sabe para que serve, ou a parte do código ficou meio bagunçado, algo do tipo, e aí você precisa avisar seus colegas, né, o que é isso. Então, você pode colocar aqui, sei lá, no preâmbulo, um comentário dizendo, esse aqui é o preâmbulo, um comentário dizendo, isso aqui é a capa, ou então isso aqui é a seção de tal coisa. Então, é sempre bom a gente estar fazendo esse comentário, e para fazer ele, a gente utiliza o símbolo do porcento, e ele comenta tudo que está na direita. Bom, a gente pode fazer também capa e sumário no nosso documento. Eu vou utilizar o modelo de capa, né, que vem já no Overleaf, já como sugestão, mas existem uma infinidade de formas de você fazer. Então, isso daqui é o mais simples do simples, certo? Mas podem ser feitas capas de várias formas. Bom, primeiro de tudo, o Overleaf nos dá já alguns itens, né? Quando a gente chega aqui, esse título, o autor e a data, tudo baseado na nossa própria conta. Então, o título é o título do documento que eu coloquei, o autor é o autor da conta, no caso eu, o dono da conta, né? E a data é a data que a gente está hoje mesmo. Então, eu posso utilizar esses argumentos que ele dá, essas funçõezinhas que ele dá, para fazer a minha capa. Então, vamos mudar aqui. O título eu gostei, eu vou deixar Woman Power BR, só que o texto eu não quero meu nome de usuário. Então, eu vou colocar aqui o autor, né? Vou botar aqui meu nome todo, bonitinho, com letra maiúscula. E a data eu vou colocar julho, certo?
Então, eu defini aqui qual que é o título do meu documento, defini quem que é o autor do meu documento e defini a data do meu documento. A partir daí, eu posso usar a função make title, que é fazer um título, para aparecer, né, a capa do nosso overleaf. Ele já vem com essa função aqui, então toda vez que eu compilei, né, ele já tinha esse número de usuário, essa data aqui. Só que como eu mudei, se eu compilar de novo, ele vai fazer a alteração. Então, o título continuou o mesmo, porque eu não mudei, veio aqui meu nome completo e julho de 2021, certo? Para separar essa capa do restante do texto, a gente pode adicionar um comando chamado new page. Opa, adicionei o comando errado. New page. E aí, quando a gente compilar, essa introdução que já está feita aqui, ela vai descer, né? E a gente vai ter só essa capinha simples aqui, que é a capa do próprio overleaf, né? Que vem. Tá. Bom, a gente também pode fazer, né, um sumário automático. Isso é uma das grandes vantagens do LaTeX, porque a partir das sessões que você já descreveu no seu documento, você pode gerar um sumário que vai sendo atualizado automaticamente. Você não precisa ficar arrumando ele, não precisa ficar arrumando a numeração da página, nem nada do tipo. Então, para fazer isso, eu vou chegar aqui, né, eu iniciei uma nova página, vou vir aqui na minha nova página e vou puxar a função Table of Contents. Certo? Então, eu vou escrever ela aqui, barrinha invertida, Table of Contents. Tá certinho. E, quando eu compilar, em teoria, na segunda página, vai aparecer o meu sumário. Bom, apareceu ele aqui, introdução, na página 2. Eu quero separar o meu sumário do resto do meu conteúdo. O que é que eu faço? Novamente, eu vou utilizar minha função new page, que eu usei antes, para separar a minha capa. Vou pular uma linhazinha e vou botar aqui, new page. Para o corpo do texto ficar separado e o sumário ficar em uma página só. Aí a gente já inseriu aqui a terceira página do documento como o restante, né? Que a gente tem escrito aqui, que é a nossa introdução. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as seções, né? A gente pode trabalhar com as seções no documento Article, a gente pode trabalhar com capítulos no documento Book, ou a gente pode trabalhar com o slide no documento Beamer, mas aqui a gente está usando o Article, a gente vai começar com seções. A gente pode fazer não só seções, como subseções e subseções. Então, a gente tem um documento para cada tipo de seção, né? É o /section, o /subsection e o /subsection. Então, aqui ele já veio com uma seção, né, de escrita. Eu vou fazer uma alteração nela para ficar igualzinho ao que está aqui e a gente vê como é que ele vai compilar, certo? Então, ele fez o comando aqui, /section, barra invertida sempre, e nome da seção. Eu vou botar aqui subsection, eu vou criar uma subseção no meu documento. Agora aqui, nome da subseção. Vou pular mais uma linha e começar o subsection. E aqui dentro, eu vou colocar o nome da minha subseção. Quando a gente compilar isso aqui, ele vai não só criar essas seções, subseções e subseções, aqui 1.1 e 1.1.1, como o sumário também vai ser alterado, certo? Então, ele arruma o sumário aqui bonitinho, diz a página de todas as seções e subseções que a gente criou. Pronto. Muitas vezes a gente só quer criar um layout, por exemplo, a gente está fazendo agora no grupo um estatuto, um documento assim, padrão, mas eu não vou adicionar nenhum conteúdo agora, eu só quero formatar ele. Então, a gente pode utilizar alguns pacotes, né, algumas funções, para simular conteúdo no nosso texto e visualizar como é que está a formatação dele. A gente tem duas opções, né? A gente pode utilizar o pacote blind text. Esse pacote vai ativar para a gente uma função chamada blind text e vai criar um bloco de texto, né, para a gente simular a formatação do nosso documento. Ou a gente pode utilizar o pacote Lipsum, que vai ativar a função Lipsum, e aí a gente pode também criar um bloco de texto através dessa função. Qual que é a diferença entre os dois? O blind text cria um texto pequeno e o Lipsum cria um texto grandão. Então, a depender do que você queira, você pode usar o que for melhor, né?
Então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso adicionar um pacote, eu vou voltar aqui no meu preâmbulo, vou vir aqui, barra invertida, use package, vou adicionar o blind text, vou pular uma linha, use package novamente, e vou adicionar o meu pacote Lipson. A partir daí, quando eu tentar usar as funções blind text e Lipson, elas já vão estar disponíveis para mim. Então, eu vou vir aqui na minha seção e vou colocar nela aqui blind text, barra invertida, blind text. Você vê que ele já mostra aqui, né, o comando e diz também de onde saiu esse comando, de qual pacote. E aqui embaixo, na minha subseção, eu vou puxar um comando Lipson. Para ele já fazer a simulação do texto. Aí vamos compilar e ver como que eles aparecem, né, no nosso documento. Bom, na minha primeira sessão, né, eu comecei aqui a sessão e puxei o blind text. Ele botou um texto aqui aleatório, que eu não sei que língua é essa, mas é um texto modelo. E é um texto pequeno, né, um parágrafo só, para a gente testar a nossa formatação. E na minha subseção, eu coloquei um barra Lipson, que como eu disse é maior, então ele me dá um textão, assim, para eu testar a minha formatação. Aí, dependendo do que vocês precisarem, vocês colocam um ou outro. Mas os dois são úteis e os dois funcionam. Bom, a gente também tem estilos de texto. Então, a gente pode escrever texto em negrito, texto em itálico, texto sublinhado, ou pode fazer também combinação dessas funções. E para isso, a gente vai utilizar, né, um barra textbf, é o comando do negrito, um barra textit, que é o comando do itálico, e um barra underline, que é o comando do sublinhado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova seção, certo? Com o nome negrito. E vou colocar aqui embaixo. Barra textbf, ele já aparece aqui, tá vendo? É um comando padrão. E aqui dentro eu coloco o que eu quero que esteja em negrito. Eu vou ser criativa e vou colocar negrito. Aqui embaixo eu vou criar outra seção chamada texto em itálico. Vou puxar minha função textit. E aqui dentro dela eu coloco o que eu quero que esteja em itálico. Novamente eu vou ser criativa e vou colocar itálico. Aí eu vou puxar mais uma seçãozinha, só para ficar tudo separado. Eu vou botar aqui texto sublinhado. E vou vir com a mesma função aqui, barra underline. Underline. Eu vou botar aqui, texto sublinhado. E aí vamos compilar para ver o que acontece. Bom, ele me deu aqui, né, 3 seções diferentes que eu criei. Então, texto negrito, texto itálico, texto sublinhado. E aqui eu tenho meu texto negrito, um texto em itálico e um texto sublinhado. Eu posso também fazer um texto misto, né? Vou criar outra... Podia deixar tudo na mesma seção, né? Vamos lá. Texto negrito e itálico, por exemplo. Eu vou criar vou chamar a minha função textbf, que é a função do itálico, e dentro dela eu vou chamar a função do texto em negrito, que é o textit. E aqui eu escrevo o que eu quero. O que eu quero aqui é o texto negrito e itálico. Aí vamos ver o que acontece quando a gente compila. Bom, agora eu tenho um texto em negrito e em itálico. Eu posso fazer quantas combinações eu quiser. Pode ser de sublinhado, itálico, negrito, pode ser os 3 juntos. Enfim, eu posso juntar tudo e deixar o texto aí como eu quero. Bom, existem algumas possibilidades também, né, da gente alterar o cabeçalho e o rodapé do nosso documento. Por padrão, ele vem aqui com a página apenas, né, aqui embaixo no centro, e em cima o cabeçalho não tem nada. Mas a gente sabe que nem sempre isso é o que a gente precisa. Às vezes a gente precisa colocar nomeação, às vezes a gente precisa colocar a página no canto, enfim, existem várias possibilidades. E aí a gente pode colocar, né, diferenciar o estilo da nossa página. A gente pode deixar ele vazio, sem nada, sem numeração, sem nada na página.
A gente pode colocar o plain, se eu não me engano, o plain é o padrão, né? É esse que tá aqui. E a gente pode colocar o My Headings. O My Headings, ele vai botar a numeração da página na parte de cima à direita, certo? Agora tá na parte de baixo, no centro, ele vai colocar na parte de cima à direita. Mas ainda assim, isso nem sempre é o suficiente, né? Às vezes a gente precisa colocar coisa no meio, coisa na esquerda, coisa na direita. Às vezes a gente pode mudar a numeração da página, a gente pode querer usar algarismos romanos, né? A gente pode querer usar o alfabeto em minúsculo, alguma coisa do tipo. A gente tem como fazer isso também através da função pageNumbering. A gente escolhe qual que é o tipo de numeração que a gente quer. Então, por exemplo, se eu vier aqui no meu preâmbulo e colocar o pageNumbering, e colocar para ser alf, ele vai vir o alfabeto em minúsculo. Se eu colocar o alf com A maiúsculo, ele vai vir o alfabeto em maiúsculo. Então, a numeração da página vai vir diferente. Como a gente pode ver aqui. A primeira página, a segunda página já está com B, a terceira página com C, a quarta página com D. Mas isso, assim, nem sempre é o suficiente também, né? Às vezes a gente quer estilizar um pouco mais o nosso cabeçalho e o nosso rodapé. Então, a gente tem uma opção chamada Fancy HDR, que é um pacote novo que a gente vai colocar no nosso documento, certo? A gente vai inserir esse pacote Fancy HDR e a gente vai inserir a função PageStyle, que anteriormente eu tinha mostrado aqui que tem o Empty, o Plain e o MyHeadings. A gente vai colocar essa função para ser a função Fancy. E a partir daí, a gente vai poder colocar itens no cabeçalho e no rodapé do nosso texto, na parte esquerda, no centro e na direita também, certo? Então, aqui na esquerda, aqui no centro, na direita, assim, da mesma forma, no nosso rodapé. Então, vamos testar, certo? Primeiro, eu vou chamar meu pacote, né? Sempre ver se a função que você quer não está atrelada a um pacote. Vou chamar meu pacote com HDR. Embaixo, eu vou dizer qual que é o estilo da minha página. Então, dando aqui, PageStyle. É o Fancy. E a partir daí, eu tenho que chamar outras funções para dizer o que é que eu quero em cada lugar do meu cabeçalho e do meu rodapé. Então, vamos lá. Eu vou escrever essas funçõezinhas aqui. Primeiro de todas, o LHead, que significa o left head, certo? Eu vou dizer, por exemplo, que eu quero o nome do evento de hoje, né? Então, vou botar aqui, WIP Brasil. No meu centro, CHead. Eu não vou colocar nada, vou deixar vazio. E na direita do meu cabeçalho, eu vou colocar, sei lá, o meu nome. Opa. Tá, e agora eu tenho que declarar também as funções do meu rodapé. Então, eu vou chamar aqui o LFoot, no caso é o left do foot, a parte esquerda do meu rodapé. Eu vou colocar de novo o nome do evento, né? O nome do WIP Brasil. No centro eu também não vou querer nada, que eu quero que fique as duas partes centrais sem nenhum texto. E na direita, no RFoot, eu vou colocar a página. Bom, como é que eu posso fazer para poder inserir a página do meu documento nesse cabeçalho estilizado, nesse rodapé estilizado, desculpa. Eu botei aqui uma colinha, né? Com algumas funções que vão ser necessárias aqui para a gente trabalhar com isso. A primeira função é esse dpage, e caso você coloque no cabeçalho, no rodapé, em qualquer uma dessas posições, ele vai te dar exatamente o número da página que você está. Então, aqui nesse RFoot, eu vou puxar essa função dpage, certo? Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer quando eu compilar isso. Eu puxei meu pacote Fancy HDR, declarei o estilo da minha página, declarei o que eu queria no cabeçalho, na esquerda, no centro e na direita, e o que eu queria no meu rodapé, na esquerda, no centro e na direita. Então, vamos compilar para dar uma olhada como é que ficou. Bom, a gente viu aqui que ele fez uma linha, né, para esse cabeçalho. Aqui em cima ficou o WIP Brasil. No centro não tem nada, como eu pedi. E na direita tem meu nome.
da forma que eu pedi, certinho. Aqui embaixo não tem nenhuma linha. Ele colocou 2 números. A gente vai ter que ver isso aqui, porque eu não sei porque ele tem 2 números. Esse HDR, page, certo. E colocou aqui o IP Brasil na esquerda. Deixa eu tentar tirar esse page number aqui, porque pode estar dando algum bug. Em teoria não era para ele aparecer, né? Essa página aqui no meio, tá vendo? A partir do momento que eu setasse o meu novo pacote Fence HDR, ele iria permitir que eu tirasse tudo que tivesse, né, no centro. Mas talvez esteja dando erro porque eu não declarei nada aqui dentro. Se eu colocar algum texto, talvez aconteça alguma coisa. Vamos ver. Testar, né? Ver se eu consigo corrigir. Não. Ele tá botando... eu boto o teste em cima e o teste embaixo. E o de baixo ele não deixou eu mudar. Bom, vamos deixar assim. E no final a gente vai tentar ajeitar isso aí, certo? Se alguém identificar algum erro aqui nos pacotes, pode me falar, porque provavelmente é algum erro de... Tô usando alguma coisa que eu não deveria. Certo? Tá, vamos lá. Outra coisa que surgiu aqui quando eu usei esse Fence HDR foram essas linhas. Oi. Oi, ali embaixo eu acho que você colocou C-Head, era pra botar C-Foot, não? Será que não é por isso? Ah, pronto, aí tá vendo? 2 pessoas pensam melhor do que uma só. Foi, eu Vamos também ver achei que agora. fosse igual de humor, o meu foi, mas aí eu percebi que tinha essa diferençazinha. Pronto. Aí, tá vendo? Falta de atenção. Vamos recompilar agora pra ver o que é que fica. Sumiu. Ô, Bia tá barril, pô. Top, vamos lá. Vamos dar sequência. O que tinha aqui no meu cabeçalho, né? Eu ganhei uma linha em cima e perdi, né? Perdi não surgiu uma linha embaixo. Só que eu gosto das coisas meio que simétricas, assim, o máximo possível. Então, eu quero que tenha uma linha em cima e eu quero que tenha uma linha embaixo também. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar aqui a minha colinha, certo? E através da função renew comment, eu posso restabelecer, né, vamos dizer assim, a largura que eu vou usar para a linha do meu rodapé e a largura que eu vou usar para a linha do meu cabeçalho. Eu posso colocar tanto em 0 a espessura, quanto em 1, 2, 3, enfim, independente. Eu posso tirar de um, colocar de outro, posso fazer o que eu quiser. Então, eu vou adicionar aqui esses comandos, certo? Eu vou botar aqui renew command. Ele vai me abrir duas chaves, beleza? E eu vou adicionar aqui dentro da primeira chave o foot widget, que é a largura da linha do rodapé, desculpa. Eu vou botar aqui um PT. E embaixo eu vou botar o mesmo pacote, né? O mesmo pacote que é a mesma função, renew command. Vou escrever aqui head widget, até hoje eu não sei pronunciar isso aqui direito, mas é isso mesmo. E vou colocar em um PT também. O que deveria acontecer quando eu fizesse isso, né? Ele ia me dar 2 linhas, uma no cabeçalho e uma no rodapé, e as duas com a mesma espessura. Então, vamos ver se rola. Pronto. Ele me deu aqui no meu cabeçalho a linha, como eu pedi, e no rodapé, não. Por quê? Eu escrevi alguma coisa errada, certeza. Ele me deu no cabeçalho e não me deu no rodapé. Foi o widget que ficou o D e o H trocado. Aonde? Aqui? Uhum. É primeiro o T, depois o H. Pronto. Ficou nos dois, né? Na verdade, ele manteve o padrão. Só que eu me enganei, achando que tinha acertado o negócio. Perfeito, valeu. Pronto. Agora eu tenho uma linha no meu cabeçalho e eu tenho também uma linha no meu rodapé.
Só que eu achei essa linha um pouco fina, eu quero aumentar a espessura dela. Então, eu vou colocar aqui 2pt e 2pt em cima e embaixo. E aí, vocês podem perceber que ele aumenta um pouco a grossura, né? Bom, aprendemos aí com os erros e com os acertos. Já sabemos como fazer um cabeçalho e um rodapé estilizado para o nosso documento. Então, a gente aí tem uma infinidade de coisas que a gente pode colocar como cabeçalho. A gente pode colocar o nome do evento, o nome do trabalho, o nome da disciplina, se for um relatório para uma disciplina. A gente pode fazer qualquer coisa. Bom, outro tópico que a gente precisa ver, que é muito importante, é a listagem de itens, beleza? Vou começar uma nova sessão aqui no meu documento, para a gente trabalhar apenas com listagem. Existem diversos modos de você listar, né, itens no seu documento no LaTeX, e o primeiro que eu queria falar para vocês é o enumerate. O que significa isso? Significa que você vai estar listando, de fato, com números ou letras, né, enumerando uma sequência de itens. Então, para iniciar um espaço de enumeração, você vai utilizar a função begin, certo? A gente vai ver aqui que várias coisas dentro do LaTeX a gente precisa iniciar um espaço para isso, tabelas, para figuras. Então, a gente vai utilizar essa função /begin e colocar o enumerate aqui dentro, que é o nosso estilo de itemização, de listagem, né? O estilo de lista que a gente quer. Então, vamos colocar aqui begin, enumerate. Ele já vai dar para a gente um item e vai dar para a gente um end também, certo? Então, todo começo tem um fim. A gente precisa iniciar o nosso espaço de enumeração e terminar o nosso espaço de enumeração. Então, a gente aqui tem o primeiro /item. A gente vai colocar aqui o que é que a gente quer, né? É o nosso primeiro item. Vamos pular uma linha, colocar mais um item. Aqui é o nosso segundo item. E pulando mais uma linha, a gente tem o terceiro item. Se a gente compilar isso, a gente vai ter uma lista, certo? De 1, 2, 3, listando cada item que a gente propôs. Mas tem uma coisa aqui que não apareceu, né? Que são esses outros estilos de enumeração. O que significa isso? O LaTeX ele vai permitir que você adicione um enumerate dentro do outro, né? Comece uma enumeração dentro da outra, e a partir disso ele vai criar alguns níveis de enumeração. Ou seja, se você colocar um enumerate dentro do outro, o segundo nível ele vai descrever os itens com um A, um B, um C, enfim, com um alfabeto, entre parênteses. Quando a gente chega no terceiro nível de enumeração, a gente vai descrever com algarismos romanos minúsculos. E quando a gente chega no quarto nível de enumeração, ele vai escrever com alfabetos também, só que maiúsculo. Então, vamos fazer um teste para ver se a gente consegue fazer exatamente o que está aqui, certo? Então, vamos iniciar outro enumerate. Vamos colocar aqui, botar igualzinho que tá. First level item. Aí, eu não vou escrever o segundo, mas eu vou pular, jogo logo para o meu segundo nível de enumeração. Ou seja, eu vou começar um begin enumerate dentro do anterior que eu tinha criado. Ele vai me dar mais um item aqui. Agora, eu vou fazer meu terceiro nível, ou seja, eu vou começar um terceiro enumerate. E agora eu vou começar o quarto nível. Então, eu vou começar outro enumerate aqui dentro. Bom, isso deveria me dar o quê? Eu escrevi uma linha de cada nível desse, né? Então, eu deveria ter uma linha com uma linha com A entre parênteses, uma linha com I minúsculo e uma linha com A maiúsculo. Vamos compilar aí para ver o que é que a gente acha. Foi justamente o que aconteceu. O meu primeiro nível, ele me deu um item enumerado com 1, o segundo com Azinho, o terceiro com Izinho e o terceiro com A maiúsculo. Existem várias outras formas, né, de você enumerar. Eu vou mostrar outras aqui e depois eu vou fazer um exercício juntando todas elas, né, para vocês verem. O segundo método que a gente tem para listar, né, itens é o itemize. Ele não vai trabalhar com números, então ele é diferente, né, do enumerate. Ele vai trabalhar com itens, ou seja, ele vai trabalhar com uma bolinha, um tracinho, um asterisco, um pontinho, algo do tipo.
Então, quando a gente começar o nosso Itemize, o primeiro nível de itemização dele é a bolinha, o segundo é o tracinho, o terceiro o asterisco e o outro um pontinho bem pequeno. A estrutura é exatamente a mesma do Enumerate, certo? Então, basta repetir esse processo aqui que a gente fez, só que com o novo argumentozinho aqui dentro da nossa função, certo? Vou deixar aí como dever de casa, que a gente está um pouco corrido já no tempo, mas vocês podem fazer essa imagenzinha. Eu vou disponibilizar os slides para vocês também. Bom, aí tem mais um terceiro, né, que também é bem importante, que é o descrição, ou seja, a gente vai listar itens através de uma descrição. É da mesma forma que ocorre o Itemize e o Enumerate. A gente vai iniciar um begin description. A única diferença é que depois que a gente começa um item, a gente precisa adicionar a descrição desse item e dizer, né, de fato, qual que é o item. Vou fazer um exemplinho desse aqui para a gente dar uma olhada, certo? Vou começar aqui o begin description. Ele já me dá um end aqui, né? Lembrar que todo começo tem um fim. Vou chamar minha funçãozinha item, vou abrir um colchete e vou dizer qual que é a minha descrição. Como eu sou criativa, minha descrição é a descrição. E o meu item é o primeiro item. Eu vou botar aqui o segundo, mesma coisa, mais uma descrição e segundo item. Vamos compilar para ver como é que ele vai aparecer para a gente. Bom, ele apareceu aqui em negrito, certo? O nome descrição e depois o item que a gente colocou. Ou seja, a descrição, né, se torna o que seria para o enumerate o número e o que seria para o item mais e as bolinhas ou os tracinhos. Ele aparece a palavra escrito em negrito. Então, a gente pode alterar, vamos dizer assim, o que é que a gente quer apareça aqui listando os nossos itens da nossa lista. Bom, vamos fazer um exercício, certo? Nesse exercício aqui, eu estou fazendo uma lista dos equipamentos que eu preciso para o meu primeiro semestre do laboratório 1. Então, aqui dá para ver que a gente usou, né, um description, usamos o enumerate, usamos o itemize. Eu vou dar aí 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês fazerem. Na medida que vocês forem terminando, vocês avisam. É basicamente uma combinação desses 3 métodos de listagem que a gente viu, certo? Depois que passarem os 3 minutinhos, eu vou fazer o gabarito para vocês. Tá de boa? Deixa eu ver aqui no chat. Certo, vou deixar aqui o exercício e aí vocês me falam quando acabar. Quem acertar, eu vou dar um brinde de 3 viu? Patrocinado por Isaac. Acho que ele tá aqui na chamada. Daqui a pouco ele vai. Gostei. Isso aí. Fazer uso aí dos brindes de 3E do ramo última.
Bom, acho que já deu, né? 3 minutinhos. Alguém conseguiu fazer? Me avisem aí no chat. Sim. Boa, galera. Vocês são tops. Cadê? Tá cheio de gente aqui. Beleza. Tá, vou fazer. Depois eu vou olhar aí com calma esse chat. Ver quem foi que disse que fez. Pra a gente ver com Isaac esses brindes e 3E. Tá, vamos lá. Primeiro de tudo, ele começou a lista, né, com a descrição do semestre. E depois disse que era o primeiro semestre. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou iniciar aqui uma área de Begin Description, certo? O meu primeiro item vai ser o meu semestre. Brindes, Bom, minha descrição, né, vai ser o semestre. E o primeiro item vai ser primeiro. Depois, ele enumerou a disciplina, que é a disciplina de laboratório 1. Então, eu pulo uma linha, Begin, Enumerate. Aí, eu vou puxar aqui o meu primeiro item, foi laboratório 1. Vou pular outra linha e começo a itemizar a minha lista, certo? Então, eu vou começar aqui, Begin, Itemize. E aí, são 3 coisas que eu tenho que colocar, né? Então, são 3 itens. O primeiro item é um multímetro. O segundo item é uma protoboard. E o terceiro item é um jumper. Então, vamos compilar aqui e ver como é que vai ficar, né, o nosso resultado. Bom, bonitinho. Tem aqui semestre primeiro, laboratório 1 e os equipamentos que eu preciso. Perfeito. Então, a gente já sabe aí como listar, enumerando, descrevendo e itemizando os nossos itens. E a gente sabe também juntar esses tipos de listagem. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos aprender a colocar figuras no nosso overleaf, certo? Primeiro de tudo, vocês lembram, né, que no início eu falei que a gente tinha essa barra lateral esquerda aqui, que é a mesma da foto, onde a gente pode adicionar o que a gente quiser. Então, a gente pode adicionar arquivos, a gente pode adicionar figuras, a gente pode adicionar outros tipos de extensão aqui, um ponto .bib, um ponto .star, enfim. Dessa vez eu vou adicionar uma figura para eu poder utilizar aqui com vocês hoje, certo? Então, vou colocar aqui no novo arquivo, upload, vou selecionar do meu computador, vou vir aqui em LaTeX WIP, e eu tenho 2 figuras aqui, uma figura do I3E e uma figura do WIP Brasil. Eu vou carregar as duas. Vocês podem carregar, fazer o exercício com qualquer figura que vocês tenham aí no computador de vocês, certo? Não precisa ser exatamente essa, vai funcionar com qualquer uma. Bom, agora as figuras já estão aqui, né, carregadas. Eu tenho aqui 3 arquivos agora na minha lateral esquerda. Tenho a logo do I3E, tenho o meu main.txt, que é onde está todo o meu código, e tenho a logo do WIP. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu já tinha inserido lá no início o pacote GraphicX, que é o pacote que a gente vai usar para colocar as figuras. Comecei meu documento e eu posso incluir a função IncludeGraphics e adicionar o nome da imagem. Isso é suficiente para eu colocar uma imagem, qualquer que seja ela, que está upada no overleaf, no meu documento, certo? Eu posso trabalhar também com algumas coisas, são elas a dimensão da imagem, né, tipo a escala da imagem, largura, altura ou a angulação dela. Para isso, na minha função IncludeGraphics, que é a função que eu vou usar para adicionar a imagem, eu vou colocar um argumento chamado dimensionamento, né, esse argumento, e aí eu posso variar esse dimensionamento. Posso dizer que é uma escala, posso dizer que é a largura, a altura, o ângulo, enfim. Por aí vai. Existe uma coisa também no LaTeX muito interessante, né, que às vezes o pessoal começa a usar assim, e a figura sai no lugar errado, ou algo do tipo. Mas o problema é que o LaTeX, ele é um bicho inteligente, entendeu? Ele gosta de economizar páginas. Ou seja, ele vai colocar, se você não disser que a figura tem que ficar ali, né, ele não vai respeitar bonitinho a ordem do código. Ele vai falar, se essa figura ficar em tal lugar, eu vou gastar menos folhas no final, na hora de imprimir, por exemplo. Então, eu vou passar essa figura para lá, para a gente economizar. Mas não é isso que a gente quer, né? Geralmente, a gente quer botar bonitinho na ordem que está no código e tudo mais. Para isso, a gente tem que adicionar um pacote. O nome desse pacote é o float,
Então, eu vou subir aqui no meu preâmbulo. Vou botar use package, float. E esse float vai me dar direito a colocar um argumento quando eu iniciar uma sessão para uma figura. Então, por exemplo, eu vou iniciar o meu begin figure, que é uma área de figura, assim como a gente utiliza uma área de itemização para o enumerate, enfim, o description, a gente vai utilizar uma área de figura. Então, eu vou puxar aqui minha função begin figure, e ele vai me dar um argumento para esse begin. E esse argumento é o H, um H maiúsculo, que eu vou colocar para dizer here, essa figura vai ficar aqui, e ela não sai mais de lá. Então, se a gente usar esse pacote float e colocar esse H, a gente não tem esse problema de a figura sair voando aí pelo arquivo, certo? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui uma área de imagem, certo? Vou colocar uma seção chamada figuras. E vou começar aqui um begin figure. Ele já me dá outras coisas junto com esse begin figure, certo? Ele me dá o centering, que ele vai centralizar a figura. Ele me dá o barra include graphics, que é para eu dizer qual figura que eu quero lá dentro. Ele me dá o barra caption, que é a legenda da minha figura, e ele me dá o barra label, que é como se fosse a referência da minha figura, que a gente pode usar. Nesse workshop a gente não vai utilizar esse label, mas vocês podem estar utilizando aí para diversas outras coisas. Tá, então, vamos fazer um teste, né, antes de passar para outro tipo de inserção de figura. Eu coloquei aqui minha logo i3E, né? Então, eu tenho que adicionar ela de alguma forma aqui no meu documento. O que é que eu vou fazer? Eu iniciei meu begin figure, centralizei e puxei o barra include graphics. Então, para colocar minha figura i3E, eu tenho que digitar nessa chave aqui o nome do arquivo. Ele já me dá, né, as opções. Então, eu só botei o i, ele já linkou aqui com o que eu tenho logado. Aí eu vou clicar aqui, i3E logo. A gente veio aqui que ficou muito embaixo. Por que isso? Porque a figura está gigante, né? Então, a gente tem que redimensionar essa figura. Eu posso fazer também a utilização do meu pacote float, mas nesse caso não vai funcionar porque o problema não é a otimização do espaço. O problema é o tamanho da figura, né? Então, eu vou utilizar daquelas funções. Deixa eu voltar aqui, que eu mostrei antes, né? Scale, largura, altura e ângulo, para poder diminuir minha imagem e ela caber ali onde eu quero. Então, eu vou botar aqui um argumento depois do include graphics, botar scale. Eu gosto de usar o scale, eu não gosto de usar os outros, tipo largura, altura, porque eu não gosto de deformar a imagem. Então, se eu usar o scale, ele vai diminuir proporcionalmente de todos os lados. Então, eu vou botar aqui scale 0.5. Aí ele vai diminuir pela metade a figura inteira. Eu acho que não vai ser suficiente. Talvez a figura continue grande. Vai continuar grande. Então, eu vou botar aqui scale 0.2. A gente reduz até achar o tamanho ideal. Pronto. A gente tem aqui a logo do i3E, menor, né, no tamanho aceitável. E temos aqui o figura 1 caption, certo? Eu vou fazer a alteração desse caption aqui, porque ela é a legenda da minha imagem. Então, eu vou colocar aqui logo do i3E e recompilar. Porque se eu precisar falar sobre essa figura, né, se a pessoa for olhar o que é essa figura, ela vai saber. Com a legendinha. Pronto. Tá. Existe outro meio também da gente colocar a imagem, né? A gente pode colocar uma imagem dividida com texto, né? Em volta de um texto. E para isso a gente precisa de um pacote específico. A gente vai usar o pacote wrapfig, certo? Para colocar essa imagem com um texto na mesma linha, vamos dizer assim. Então eu vou vir aqui no meu preâmbulo. Vou chamar o use package de novo. Vou botar o wrapfig, certo? A partir daí eu já posso utilizar esse método, né, de colocar figura. Vou iniciar da mesma forma que eu iniciei as outras coisas todas. Eu vou iniciar um wrapfig, figure, na verdade, certo? Ele vai me dar um end já. E aí eu tenho que colocar outros argumentos. Quais são esses argumentos? Eu preciso escolher se a imagem que eu quero, ela vai estar na esquerda ou na direita do meu texto, certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, que ele está na direita. E eu tenho que escolher quantos por cento da página vai ter texto, quanto por cento vai ter imagem. Eu vou colocar 0.5 porque eu quero que esteja dividido. E aí eu boto aqui o text, a largura de texto, né? Text width.
E aí eu vou querer que a minha imagem que eu vá colocar usando esse wrapfig, ela fique metade imagem e metade texto dividido na página. Bom, aí eu vou pular uma linhazinha, vou chegar aqui, vou centralizar para ficar bonitinho e incluir a imagem. Então eu vou botar o barra include graphics, certo? Aí ele já me deu um argumento aqui que eu posso alterar a escala, o que seja, e aqui eu posso colocar a imagem. Bom, aqui tem o caption e o label, né, que eu acabei já falando anteriormente. E umas atividades. Como eu já estou fazendo o wrapfig, eu vou pular essa daqui e depois eu volto para a gente inclinar ali a logo de 3D, certo? Meu desafio aqui é colocar a logo do WIP dividida no meio, né, com um texto aleatório. Aparentemente isso daqui é um pacote Lipson. Bom, eu já tenho basicamente tudo feito aqui, né? Eu comecei o meu wrapfig na direita, 0.5, ou seja, ele vai dividir 50% texto e 50% logo. Centralizei, porque nesse espaço aqui que a gente disse que era o espaço da figura, a figura está centralizada. E agora falta eu incluir a minha figura. Então, eu vou chamar aqui a figura WIP, logo Brasil, que foi a figura que eu upei antes. Coloquei ela aqui. E eu vou diminuir a escala também, porque eu sei que ela vai estar grande. Como eu sei que ela está grande, porque eu fiz a logo, eu sei que ela está grande. Então, vamos lá. Eu vou diminuir aqui, acho que 0.2. Dá pra... Enfim, 0.2 dá pra ficar do tamanho ideal. E aí, depois disso, eu vou colocar meu pacote Lipson, né? Pra simular ali o textinho que tem nesse exercício. Então, vamos testar. Vou pular isso aqui e começar uma nova página só pra ficar organizado. Minha internet está demorando de carregar, perdoe. Pronto. A logo ainda está muito grande, então eu vou ter que diminuir mais ainda ela, para não atrapalhar o... Eu acho que é isso. Ou isso daqui, né? Tem um 0,5 aparecendo ali, Y. Tá, temos um problema. Vamos descobrir aqui. Ah, tá escrito errado. Wrapfigure. Vou copiar aqui esses argumentos. Mais uma coisa aqui. Então, se eu escrever o nome do pacote errado, ele não vai funcionar, certo? Moira? Oi. Oi, tá errado ainda. O G agora. Jesus! Tá, me perdoe. Pronto. Isso acontece. Mas quem sabe faz ao vivo, né? Normal, acontece Então vamos sempre, ajeitar. Vamos lá. Vamos ver se agora a gente consegue fazer. A internet também tá ajudando, né, a carregar. Enquanto Bom. carrega, só dar recado para o pessoal de que o formulário de feedback, tá bom? Para os certificados está aí no chat, daí podem responder. Valeu, galera. Show. Boa. Bom, então a gente viu que apareceu aqui, funcionou, né? Tem que escrever o pacote direito, tem que escrever a funçãozinha direitinho. Eu dividi, de fato, a página, né? Dá para ver aqui que ela tá dividida na metade. E a minha imagem ficou em volta aqui, né? De texto. Então o texto tá circulando a imagem, não sei se eu posso falar assim. Mas, enfim, a gente tem metade de texto, metade de imagem, e a partir do momento que a imagem acaba, o texto continua tranquilamente, certo? Então, esse tipo de inserção de imagem, ele é bem útil. A gente pode usar para várias coisas e fica bonito também, né? Então, vale a pena aí. O outro exercício que a gente tinha, que foi o que a gente acabou já fazendo antes, ele inclinava também a logo, né, do 3D. Então, se a gente voltar aqui no nosso Begin Figure anterior, a gente tem o Include Graphics, a gente diminuiu, né, o tamanho da figura para ficar compatível com o que a gente queria. Se a gente botar uma vírgula e botar angle,
igual a, sei lá, 15 graus, a gente vai poder rotacionar a figura também como está aqui, como tá aqui na imagem. Então, não é apenas, por exemplo, para pacotes que você pode separar argumentos por vírgula, você pode colocar também no include graphics. Então, vamos voltar aqui e compilar essa figura de 3E, ver se ela vai rotacionar, certo? Bom, ela rotacionou, e por ela estar inclinada, ela está ocupando um pouco mais de espaço, então ela desceu para outra página, né? Não tem problema também. Eu vou criar só uma nova página aqui, para ficar mais bonitinho. Tá. Depois da nossa listagem, né, ele pula a página, vê a figura, está inclinada, está redimensionada. Depois, na outra página, tem o wrapfig, né, que ele não carregou. Pronto, carregou agora. Mas, enfim, existem ainda algumas coisas que a gente pode fazer dentro do LaTeX, que são muito importantes, certo? Como, por exemplo, as tabelas. As tabelas dão um trabalhinho para você fazer, mas depois que eu ensinar vocês a fazerem, né, depois que vocês souberem fazer, a gente pode usar um pulo do gato para fazer essas tabelas. Então, para a gente começar a construir a nossa tabela, a gente vai fazer da mesma forma na figura, da mesma forma que a listagem, a gente vai começar um begin, certo? Então, a gente começa um begin tabular, e aqui na direita, entre chaves, a gente vai ter o número de colunas, né? O número de letras que tiver aqui representa o número de colunas. Só que essas letras podem ser C, pode ser L ou pode ser R. O que significa isso? Isso é a organização, vamos dizer assim, das suas colunas. Se você quer que sua célula esteja toda alinhada à direita, você vai colocar tudo right, tudo R. Se você quiser tudo à esquerda, você vai colocar tudo L, tudo left. E tudo no centro é tudo center. Então, vai ter aqui C, 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 porque todas as colunas da minha tabela estão alinhadas no centro. A gente pode fazer também separadores horizontais para nossas colunas, utilizando essa barra vertical, certo? Então, se eu colocar aqui entre as minhas colunas uma barra vertical, significa que eu vou adicionar na minha tabela uma barrinha. Eu posso botar uma ou duas e posso colocar antes e depois da tabela também para fechar ela, né? Existe também o separador horizontal, né? Esse separador horizontal vai me dizer quando que acaba uma coluna e começa a outra. E esse separador horizontal é o e-comercial. Então, eu posso começar minha tabela, vou colocar aqui 3 colunas, vou ter a separação aqui com a barrinha vertical. E na outra linha eu vou começar as minhas células, né? Eu vou botar aluno, o separador horizontal, nota 1, separador horizontal de novo, nota 2. E o resultado seria esse aqui. Existe também o nosso separador vertical, né? Para dizer quando acaba e quando começa uma linha. Então, eu iniciei aqui a mesma linha do exemplo anterior, coloquei um barra invertido, que é para pular uma linha, e comecei a minha segunda linha da tabela. Aí vem Carlos, um separador horizontal, a nota dele, separador horizontal, outra nota, e ele pula a linha novamente. Então, a gente tem 2 tipos de separador, horizontal e vertical, certo? E o separador de linha. Bom, para adicionar linhas horizontais, a gente vai usar uma função chamada hline. A gente pode colocar antes, depois, para justamente fazer essa linha horizontal aqui, que pode ser em cima da tabela, pode ser em uma linha só, em todas. Enfim, a gente vai ver um exemplinho para estar usando todas essas funçõezinhas que a gente viu. Vamos lá. Eita, já dei spoiler aqui. Para começar minha tabela, eu vou começar uma seção aqui, chamada tabela, certo? Vou iniciar um begin, como eu fiz com todas as outras coisas. Vou fazer o meu begin tabular. E ele já me aparece com algo meio que pronto, né? Ele bota 2 colunas, bota 2 linhas, um separador aqui, mas não é exatamente isso que eu quero no exemplo. Então, eu vou completar. No meu exemplo, eu tenho 3 colunas, certo? Na primeira coluna, ela está alinhada à esquerda. As outras 2 estão alinhadas ao centro. Então, o meu primeiro argumentozinho aqui vai ser um L. Depois a gente vai ter um C, porque a segunda coluna é centro. E depois outro C, porque é central também.
A gente tem uma linha no lado esquerdo da tabela. A gente tem duas linhas aqui entre a primeira e a segunda coluna. E a gente tem duas linhas entre a segunda e a terceira coluna. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa barra vertical, uma barra vertical antes da primeira, certo? Duas barras verticais separando a primeira e a segunda. Duas barras verticais separando a segunda e a terceira. E uma para finalizar aqui, para fechar a lateral direita. A gente também tem uma barra horizontal, certo? Embaixo. E dividindo as linhas, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Para iniciar a nossa tabela, a gente vai colocar uma H-line, certo? Vamos começar aqui a primeira linha, né? Da nossa tabela. Nossa primeira célula é aluno. A gente vai utilizar esse separador aqui, horizontal. Então, aluno e nota 1. Separador horizontal de novo, nota 2. Vamos pular uma linha. Utilizar uma H-line. 2, na verdade, né? Porque são duas linhas aqui de diferença. Então, vamos lá, H-line e H-line. Vamos começar agora a outra linha, que é Carlos e 7.5, que foi a primeira nota dele. O E-comercial de novo, 6.0. Pula mais uma linha. Puxa um H-line para fazer o traço. Vamos começar o outro, Ana. Separador horizontal 9. Separador horizontal 10. A gente pula mais uma linha. Coloca mais um H-line. Esse exercício aqui que devia valer o brinde de 3, viu? Então é difícil. Clara e 6.7, foi a primeira nota dela. Outro separador, 8.3. A gente pula a linha e bota mais um H-line para encerrar a tabela, né? Então, vamos lá. Acredito que tá tudo ok. Vamos compilar para ver. Pronto. Ele compilou aqui uma tabela, né? Do jeitinho que a gente queria, certo? Primeira coluna alinhada na esquerda, as outras duas no centro, tem as divisões de duas barras e tudo. Então, beleza. Mas no início do mini curso eu falei que o LaTeX era mais fácil. E isso daqui não é mais fácil do que editar uma tabela no Word. Por isso eu vou mostrar para vocês um pulo do gato, né? Que é o gerador automático de tabelas. Então, através desse site aqui, vocês podem estar gerando as tabelas. Eu vou abrir ele aqui, eu já tenho ele aqui separado. Vocês podem colocar, né, as coisas que vocês querem nas células e tudo mais. Enfim, vocês podem preencher como vocês quiserem. E aí vocês clicam aqui em gerar, né? E aí ele já gera todo esse código que a gente fez de maneira mais fácil, né? Você pode colocar aqui negrito, itálico, você faz o que você quiser nessa tabela aqui e ele gera o código para você. Se vocês verem aqui, a gente colocou negrito, ele botou aqui o text BF dentro da célula. Então, tipo assim, é muito mais fácil você usar esse site do que você montar, né, a tabela toda. Ainda mais que às vezes a gente trabalha com tabelas grandes. Então, eu vou colocar aqui esse site para vocês como indicação. Bom, tem mais algumas coisas que a gente pode aprender, né? Uma bem importante é o ambiente matemático, que eu acho que é o penúltimo tópico aqui do nosso workshop de hoje. Eu disse, né, que o ambiente matemático é uma das vantagens do LaTeX, porque fica muito mais elegante, fica muito mais bonito do que em outros editores, e de fato é. E existem duas formas da gente inserir esse ambiente matemático no nosso workshop, que é no nosso documento. Uma é uma forma corrida no texto, ou seja, a gente está lá escrevendo e bota, sei lá, A igual a 2 no meio do texto, e outra é de forma destacada, ou seja, a gente vai pular uma linha e vai aparecer a equação centralizada no nosso documento. Para a gente começar a colocar, iniciar o ambiente matemático dentro do texto, a gente vai utilizar o cifrão,
certo? Como tá aqui, para iniciar esse ambiente. Então, eu posso fazer assim, vou começar aqui uma sessão chamada ambiente matemático. Eu vou colocar um blind text, só para simular que tem um texto, né? E a gente vai colocar o ângulo do lado desse texto. E vou iniciar meu ambiente matemático corrido, que são esses dois símbolos aqui, certo? Então, eu vou colocar dentro dele um barra delta. O que significa esse barra delta? Significa a letra delta mesmo. Então, toda letra grega que eu estiver escrevendo dentro do ambiente matemático vai ser um barra o nome da letra. Ela pode ser minúscula ou pode ser maiúscula, certo? No caso, eu quero maiúsculo. Deixa eu ver aqui. Minha maior dificuldade foi fazer uma tabela com imagens. É um pouquinho chato. A com imagem é bem dificilzinho mesmo, assim. Como hoje, mas é possível. Então, eu não sei se no gerador de tabela a gente consegue colocar a imagem. Eu acho que não. Mas isso aí é um pouquinho para cena para os próximos capítulos, né? Quem sabe aí no próximo workshop a gente não faz um só de tabela com imagem. Mas é possível. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Sempre que você quer uma letra grega no seu ambiente matemático, você vai colocar a barra invertida e o nome da letra. Aí a primeira letra dela diz se é maiúsculo ou minúsculo. No caso meu, eu estou usando o delta maiúsculo, certo? Eu vou botar que esse delta é igual a B. Aí eu tenho um chapeuzinho aqui. O que significa? Que você está sobrescrevendo alguma coisa. Se eu quiser colocar um B elevado a 2, eu vou ter que botar B chapeuzinho entre chaves, o 2. Se eu quiser colocar alguma coisa subscrita, desculpa, é só eu colocar o underline e entre as chaves eu coloco o que eu quero. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o B elevado a 2. Então, eu vou botar o chapeuzinho, a chave, colocar o 2 aqui dentro. Menos 4. Vou chamar um barra C dot. O que é esse barra C dot? É um pontinho de multiplicação. Vamos botar aqui barra C dot A. Outro barra C dot C. Opa, pronto. E vamos ver como é que vai aparecer isso no nosso texto. Pronto. Ele colocou meu pacote de blind text aqui do jeito que eu falei, né? Um parágrafozinho pequenininho. E ao lado aqui, ele continuou com a minha equação. Delta igual a B ao quadrado menos 4 eu esqueci o 4, né? Menos 4AC. Beleza. Mas e se eu quiser destacar a equação no meu texto? O que é que eu vou fazer? Bom, esse é o nosso próximo passo. Eu posso iniciar um ambiente da mesma forma que eu iniciei para imagens e da mesma forma que eu iniciei para listagem. Eu posso iniciar um ambiente de equação. E aí eu venho aqui no meu comando e boto begin equation. Esse ambiente eu posso escrever da mesma forma que eu estou escrevendo aqui dentro desse cifrão, né? Que chama. Só que no meu texto ele vai aparecer algo destacado e enumerado. Ou seja, se eu escrever essa função aqui que está no meu slide, ele vai aparecer isso aqui. Limite de E elevado a T quando T está tendendo ao infinito igual a infinito. E vai enumerar a minha equação. Então, eu posso escrever isso que está no meu slide, ou eu posso copiar aquela outra ali, ou posso fazer qualquer função que eu queira, né? Que ele vai destacar. Então, eu vou chamar aqui o barra limite. O barra limite, ele tem uma coisinha especial, né? Que se você subscrever alguma coisa nele, ele vai aparecer aqui embaixo, né? Como sendo para onde ele tá atendendo, né? Então, vai ser T. Aí eu boto outra funçãozinha chamada right arrow, né? Que é a minha flecha indo para direita. Infinite é a minha função de infinito. Aí venho aqui, depois da minha chave, vou botar o E elevado a T igual a barra infinite. Pronto. E como resultado, eu deveria obter, né, essa funçãozinha aqui destacada no meu texto. Vamos compilar para ver. Bom, foi justamente o que aconteceu. Ele pulou uma linhazinha e
fez a equação exatamente que eu pedi, com a enumeração também. Você pode escrever quais fórmulas você quiser. É possível fazer matriz também. Dá pra fazer tudo. Então, é bem útil e é bem mais bonito. A qualidade da equação fica mais bonita quando você imprime o PDF. Dá para perceber o que foi feito no LaTeX e o que não foi feito, entende? Então, assim, é bem legal, acho bonito. Enfim. Tá. Agora, o último tópico aqui que a gente vai trabalhar é sobre a bibliografia, que é outra coisa muito vantajosa do LaTeX. Por quê? A gente pode criar aqui na lateral do nosso overleaf, como eu falei, vários tipos de extensão, né? E uma delas é o ponto .bib. Esse ponto .bib me dá a possibilidade de colocar descrição de livros, descrição de artigos, descrição de, enfim, referências em geral, dessa forma aqui, né? Para adicionar no nosso texto. Ou seja, se eu criar o meu arquivozinho aqui, eu vou vir aqui em novo arquivo, vou colocar um bib.bib, certo? Vou criar esse arquivo e vou abrir nele. Ele está vazio. Só que eu posso ir adicionando informações. A minha primeira informação que eu vou colocar é essa daqui. Um @book, ou seja, eu estou dizendo que é um livro que eu estou colocando. Eu vou referenciar esse livro. Vou botar uma vírgula, vou dar o título do livro, o autor, o ano que ele foi feito, né? E o ano que ele foi publicado e quem publicou, né? Qual que é a editora. Eu vou dar um esquisinho aqui para copiar essas informações, certo? Vou passar aqui também para vocês, se vocês estiverem testando junto, vocês tentarem. E vou colocar aqui. Pronto. A partir desse momento, eu tenho pelo menos uma referência, né, dentro do meu pacote bib. E aí, o que eu vou fazer com ela? Eu vou poder vir aqui no meu código principal, né? E vou definir algumas coisas. Vou começar uma nova página, vai ficar organizado. E aí eu posso definir o tipo de bibliografia, né, que eu quero, o estilo, né, de bibliografia, porque a gente sabe que na BNT é um, na norma do I3 é outro. Então tem vários tipos tem várias formas, né, que a gente pode escrever essa referência. E eu vou puxar também o arquivo de bibliografia que eu quero. No meu caso, eu criei o meu bib.bib, então eu quero usar ele, certo? Então, aqui eu coloquei alguns estilos de bibliografia. Tem esse ABBRV, ele bota aqui entre chaves o número, o primeiro nome do autor tá com ponto, depois vem o sobrenome, enfim, ele organiza da maneira dele. Tem também o tipo do I3E, que organiza da sua própria maneira. Então, tipo, existem vários, e vocês vão escolher de acordo com o que vocês estiverem fazendo, né? Com o tipo de documento que vocês estiverem fazendo. E eu vou adicionar isso aqui no meu documento. Então, eu vou puxar aqui minha barra, Bibliography Style, já está aqui. Vou dizer qual é o estilo que eu quero. Eu vou colocar o I3ETR. E embaixo, eu vou dizer qual que é o arquivo de bibliografia que eu vou puxar, /bibliography. E aí eu vou chamar o meu bib, certo? Mais uma coisa que eu não posso esquecer, né? Que já está aqui. Eu não posso esquecer de citar a minha bibliografia dentro do texto. Porque se eu não citar, não tem bibliografia. Então, eu vou chegar aqui em uma equação dessa qualquer. Deixa eu ver aqui. Uma equação não. Vou botar aqui nesse elipso. Vou botar aqui /cit, que é como você chama uma citação. E aí, ele já me dá aqui quais são as minhas possibilidades. E o único arquivo que eu tenho dentro da minha bibliografia é o John Power, né? Que é o Stevenson, do sistema de potência. Eu vou puxar ele aqui e vou citar ele. Então, em teoria, né? Quando eu compilar, ele vai ter lá uma citação do Stevenson, ele vai identificar isso, porque eu puxei desse arquivo, e vai escrever as minhas citações automaticamente. Então, vamos compilar para ver. Bom, da forma que eu pedi, ele gerou uma nova página e referenciou aqui.
Mas, Moira, eu vou ter que ficar escrevendo a indicação do livro todas as vezes para poder colocar? Não. Existe uma maneira simples, né, da gente pegar esse código de qualquer livro e através do Google Acadêmico a gente pode pesquisar artigo, livro, enfim, qualquer tipo de referência e a gente consegue tirar todo esse arquivo, né? Vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, se eu quiser, sei lá, o Smith de microeletrônica. Venho aqui, vou procurar aqui cadê ele. Tanto faz, na verdade, não posso escolher qualquer um. Mas tá aqui, ó, citação, microeletrônica, Cedra e Smith. Eu vou vir aqui nessas aspas, e aí ele vai me dar já vários estilos prontos, né, para eu copiar e colar, mas não é isso que eu quero. Eu quero isso aqui, ó, Bibtec. Vou clicar aqui no Bibtec, e ele vai abrir já a referência prontinha do livro. É só eu copiar, vir aqui no meu arquivo .bib, jogar aqui dentro, e quando eu citar ela no meu texto em algum momento, ele vai aparecer nas minhas referências. Então, eu vou citar aqui em um lugar qualquer para a gente ver como é que fica, né? Então, vou botar aqui cite, ele já vai me dar outra opção, né? Ele vai me dar o Stevenson e vai me dar o Cedra também. E aí eu vou compilar. Pronto. Como eu citei o Cedra antes do Stevenson, ele transformou o Cedra na minha referência 1 e o Stevenson na minha referência 2. Eu posso fazer isso com qualquer texto, eu posso adicionar, por exemplo, fiz a minha introdução, esqueci de colocar a minha citação, e no final, lá quando eu já estava terminando, eu lembrei. Coloco lá em cima e ele mesmo reorganiza as minhas referências. Então a gente não tem que ficar reorganizando, não tem que ficar se preocupando com a formatação da referência, é só colocar aqui qual é o tipo que a gente quer, de onde que a gente vai puxar, né, as informações, e pronto, ele gera isso automaticamente. Era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Bastante informação, bastante coisa aí para errar, para acertar, mas eu espero que vocês tenham pegado a ideia mais ou menos. Eu vou compartilhar com vocês o link como editor aqui desse projeto, certo? Então não deletem para os coleguinhas não perderem esse arquivo. Mas é um arquivo, é um compilado de coisas básicas que você pode estar fazendo no LaTeX e você pode usar isso para a universidade, para trabalhos, qualquer tipo de trabalho que você tiver. E é isso, não é compilado, agora eu vou botar aqui no chat o link. E aí vocês guardam esse link aqui. Como faz para referência aparecer no sumário, ou não precisa? Não precisa referência. Ah, não, pode aparecer. Tem algum comando, eu não lembro qual é. Você pode fazer essa referência aparecer. Mas dá uma olhadinha no próprio site do Overleaf, né? Tem umas seções de ajuda. E aí você coloca sumário, por exemplo, lá. E ele vai dizer tudo que você pode fazer no sumário. Então, você consegue colocar isso. Não lembro agora exatamente como é que faz, mas tem como. E é isso, galera. Vocês têm alguma dúvida? Oi. Eu tenho. Tem alguma forma da gente reorganizar as referências de outra forma que não seja necessariamente a ordem de aparição no texto, por exemplo, em ordem alfabética ou algo do tipo? Boa pergunta. Eu acho que depende do estilo de referência que você está colocando. Se eu não me engano, a ABNT, ele organiza assim, se você pegar o estilo dela. Mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que depende do estilo mesmo. Entendi. Eu perguntei justamente pensando na BNT, né? Porque pela BNT faz para colocar como... Sim, como ordem alfabética. Aí eu acho que você pegando o estilo da BNT, você consegue deixar tudo na ordem que ele quer. Esse estilo que eu usei não faz isso, né? Ele bota a ordem de utilização mesmo. Entendi. Para o slide, se não me engano, é begin frame. Não lembro em artigo. O begin frame do slide é para você começar um novo slide, né? Então, é como se fosse um new page ou algo assim. Mas só que tem que ter o begin e o end.
Pronto. Deixa eu parar aqui a gravação. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir perguntando. Pronto.